Olá, amigos! É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez. O primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, que é a segunda obra básica da codificação espírita, tem por título uma pergunta: há espíritos? Essa obra traz o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações e os meios de comunicações com o mundo invisível. Para atender à sua finalidade, era necessário que os futuros leitores da obra não tivessem dúvida quanto à existência dos espíritos, né? E desde quando o ser humano tem noção da realidade do espírito? E hoje, será que atualmente a crença no espírito é geral? Nós vamos conversar sobre este assunto com Irvênia Prada, que é palestrante espírita, escritora de várias obras espíritas da cidade de São Paulo. Olá, Irvênia. Olá, Ivone. Que bom ter você mais uma vez conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. A questão da realidade do espírito é fundamental para o nosso entendimento da vida. É verdade. Desde quando, em seu processo evolutivo aqui na Terra, o ser humano tem noção da realidade do espírito? Olha, Ivone, eu fico muito pensativa em respeito a essa pergunta, porque hoje em dia, com todos os conhecimentos que nós temos, com todas as reflexões, com toda a literatura disponível, ainda tem gente que não acessa a essa verdade, né, da realidade do espírito. Mas Herculano Pires, no seu livro Espírito e o Tempo, que eu recomendo fortemente, ele faz um estudo fantástico. Ele fala das fases culturais da evolução do ser humano aqui em nosso planeta, que, aliás, ele usa um termo metafórico, ele chama de horizontes, porque ele diz, a cada fase que nós avançamos no nosso processo evolutivo, nós enxergamos mais, é como se o nosso horizonte fosse se alargando. Então ele diz assim, com base em estudos de antropólogos, sociólogos, etnólogos, né? Ele faz um estudo retrospectivo e ele diz então que desde o primeiro horizonte, que é o chamado horizonte primitivo ou tribal, o ser humano já tinha noção da realidade do espírito através do fenômeno mediúnico. Então ele se baseia, nesse livro eu vou repetir o nome, O Espírito e o Tempo, ele se baseia nos estudos, por exemplo, de um antropólogo escocês, Andrew Lang, que em 1887, olha, ainda no século XIX, escreveu um livro chamado Mito, Ritual e Religião, em que ele defende a tese da origem mediúnica das religiões, através e, portanto, do fenômeno mediúnico. Outro indivíduo também que morou nas ilhas do Oceano Pacífico, a chamada Polinésia, Max Freedom Long, etnólogo americano, ele escreveu um livro também muito importante dizendo a ciência secreta que estaria por trás dos milagres. Esse livro é de 1948. Então, Herculano se vale também da visão espírita de Ernesto Bozano, que ele acopla a esses estudos de etnólogos e antropólogos, né? E, por sua vez, Bozano recebeu a influência de um grande filósofo britânico que também achava que a crença na universidade do espírito ela vinha através do fenômeno mediúnico, né? Olha que coisa interessante. Então, respondendo à sua pergunta, segundo a reflexão, o estudo feito por Herculano Pires, o ser humano aqui neste planeta, desde os primórdios da sua vivência aqui, ele já tinha a noção da realidade do espírito, porque ele tinha, assim, na sua vida comum, ele via espíritos, ele ouvia a voz de espíritos, ele reconhecia no sonho pessoas que já tinham morrido. Então,
a vivência dele, diz Herculano, e também Bosano, era assim, sem nenhuma reflexão racional, sem nenhuma análise racional. Ele vivia com o fenômeno mediúnico até sem saber que aquilo era mediúnico, né? Então, uma pessoa que já tinha desencarnado e depois ele via, para ele aquilo era absolutamente natural. Já a pessoa que morreu continuar a existir e aparecer para ele de vez em quando, né? Então é bem por aí. E já na nossa espécie, os sapiens, em que momento da história se admitia a dualidade da nossa estrutura em corpo e espírito? Olha, Ivone, eu fico surpresa porque em 2020, em plena época da pandemia, eu tive a oportunidade lá em São Paulo de fazer um curso que começou presencial e depois continuou online, sobre os filósofos gregos, né, da antiga Grécia. Eu tinha muita curiosidade porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele diz assim, que Sócrates e Platão, século V a.C., foram precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo. Eu fiquei com isso assim na minha mente e quando surgiu essa oportunidade eu fiz o curso, né? Então já Sócrates e Platão, eles admitiam dualidade da constituição do ser humano. Eles chamavam o corpo de physis e a sua outra essência de psique, né? O psiquismo. E eles falavam que a finalidade da existência humana era a busca da areté, que era da virtude. Ou seja, o Espiritismo tem mesmo muita coisa dos antigos filósofos, né? Então, Ivone, aqui já na nossa espécie, os sapiens, né? Então, desde os antigos filósofos da Grécia, a chamada Magna Grécia Antiga, século V, VI, VII a.C., já se tinha noção da realidade do espírito, de que o corpo humano, o ser humano, é formado do corpo e também de uma outra essência que eles chamavam de psique. Frente a tantos conhecimentos sobre a realidade do espírito, por que a ciência acadêmica ainda tem uma postura materialista? Infelizmente, né, Ivone? Porque eu trabalhei na Faculdade de Medicina Veterinária da USP 44 anos, né? A maior parte desse tempo em neuroanatomia funcional. Quer dizer, eu fiz parte desse grupo da neurociência. Infelizmente, eu vi que é uma corrente muito forte dentro da neurociência, de modo geral, a postura materialista. Mas ela vem também da Revolução Científica do século XVII, né? Como René Descartes, que era dualista, admitia uma realidade do corpo físico, mas também o ser pensante, não é? Por isso que daí resultou aquela célebre frase dele, penso, portanto existo, né? Mas também nessa Revolução Científica do século XVII, outro filósofo importante foi Galileu Galilei. E a ciência que emergiu dali, que se desgarrou da religião, ela absorveu o método racional, que não tinha antes, né? Então, admitindo que tudo devia ser fruto da razão, Galileu Galilei estabeleceu o seguinte postulado: a ciência que está emergindo agora, dessa Revolução Científica do século XVII, só é da alçada dela, só são da alçada dela os fenômenos observáveis e tudo que é mensurável. Ora, ficou fora disso o psiquismo, os sentimentos, o espírito, a alma. Então, depois disso, dessa postura de Galileu, que foi um dos que conseguiram imprimir na ciência o método racional, criou-se essa coisa de só ver o que era mensurável e o que era fato observável, né? Então, acabou criando essa... Mas essa postura, eu tenho também a esperança de ver que ela não vai durar muito, sabe? Assim, metaforicamente, ela já está na UTI e está na hora de desligar as máquinas, tirar os tubos, né? Porque em 2014... liderados pelo Dr. Mário Beauregard do Canadá, aquele grande neurocientista, autor de um livro, inclusive, que se chama O Cérebro Espiritual. Ele liderou com alguns companheiros cientistas americanos um simpósio que aconteceu nos Estados Unidos, fazendo reflexão desse paradigma materialista da ciência. E eles concluíram que ele não mais atende às reflexões do ser humano de hoje. Então, eles propõem um novo paradigma de uma ciência pós-materialista, né?
Então, eu considero que essa postura ela não vai durar muito, sabe? Ela não tem mais... Ela valeu durante um tempo para que a ciência se firmasse no método racional. Mas o tempo dela já está acabando e agora vem esse outro modelo que é da espiritualidade, né? É o que a gente tem percebido. É né? verdade. Em relação ao tema que nós estamos abordando hoje, o da realidade do espírito, qual foi a importância do trabalho de Allan Kardec ao codificar a doutrina espírita? Nossa, foi extraordinário, né? Porque Allan Kardec, nas minhas reflexões, eu fico pensando o seguinte, ele fez tudo o que fez meados do século XIX, né? O professor Hippolyte Léon Denis Rivel, ele era membro da Academia de Ciência de Paris, ele era literato, pedagogo, poliglota, quer dizer, ele tinha uma instrução assim primordial, né? E ele acabou nascendo na França numa época em que a cultura já estava preparada para o que aconteceu, para a missão que ele veio desempenhar, né? Por quê? Porque já tinha acontecido no século XVII, como eu acabei de dizer, a chamada Revolução Científica, que tirou a ciência das amarras da religião, instituiu o método racional. Quando Galileu Galilei disse, são da alçada da nova ciência os fatos observáveis e as coisas que são mensuráveis. O fato mediúnico foi um fato observável, metodologicamente. Então, Kardec, o professor Rivail, com o pseudônimo de Kardec, ele pôde observar o fenômeno mediúnico pelo método racional. Além do mais, ele também pegou na França, especialmente na França, em toda a Europa, mas na França, também um ambiente cultural favorável, porque no século XVIII aconteceu aquele grande movimento cultural que foi o Iluminismo, que valorizava também a razão. E também no final do século XVIII, invadindo o começo do século XIX, Kardec também teve a influência de Auguste Comte, do positivismo. Então, toda a cultura europeia, particularmente da França, estava preparada para o Kardec fazer esse trabalho que ele fez. Mas ele teve esse discernimento, né? Porque quando, em Obras Póstumas, a gente lê a declaração dele, de que quando aquele fenômeno das mesas girantes, que começou nos Estados Unidos e depois migrou para a Europa, começou em Paris e depois contaminou outros países, e os amigos convidaram, Hippolyte, vamos ver o fenômeno, que era um fenômeno de brincadeira, né? As pessoas se divertiam, ele falou, eu não tenho o menor interesse nisso. Mas quando um amigo dele, o senhor Fortier, falou que as mesas eram magnetizadas, acendeu nele uma vontade de ver o fenômeno, porque ele estudava o magnetismo, e ele foi. Então, ele foi, pela primeira vez quando ele viu o fenômeno, centenas de pessoas já tinham visto isso, não tinham enxergado nada, mas ele enxergou. Porque ele diz em Obras Póstumas, eu enxerguei naquela aparente futilidade alguma coisa de muito sério, talvez uma lei que eu me dispus a estudar a fundo. Quanta gente viu isso e não enxergou nada. Então eu falo que ele foi o espírito luminoso, que ele enxergou além, como outros, né? Por exemplo, o Fleming, quando ele viu a contaminação da cultura dele pelo penicillium, ele enxergou ali quantas pessoas viram os fungos aí, bolor para todo lugar, nunca ninguém atinou com nada. Ele enxergou a possibilidade de fazer um antibiótico, né? Certo. Como Newton, quando viu a queda da maçã, quantas frutas caíram das árvores, quantas pessoas viram, ninguém enxergou nada. Não. Ele enxergou ali o princípio da gravidade, né? Então, Kardec foi um espírito luminoso, porque ele conseguiu enxergar além. E naquela brincadeira de salão, ele enxergou todo o princípio da realidade do espírito, né? Que ele depois confirmou através da observação racional do fenômeno mediúnico. E como que nós podemos avaliar a importância da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com mais de 400 publicações na confirmação da realidade do espírito? Senhora, olha, não é possível alguém conhecer ou ter ouvido falar da obra de Chico Xavier e pelo menos não ter se interessado, não é? Quantas pessoas até desdenham disso. Mas Chico, ele tinha pouco mais de 20 anos, talvez 22 anos,
Quando ele escreveu o primeiro livro psicografado, Parnaso de Além-Túmulo, ele psicografou 58 poetas com estilos literários diferentes, mais de 200 poemas. Esse livro, que é extraordinário, ele sofreu uma crítica severa dos críticos literários da época. Um deles, acho que era Agripino Greco o nome dele, ele terminou a análise dele dizendo assim: ou esse Chico, de fato, é um grande médium, e eu não sei bem exatamente o que é isso, ou ele é um grande pasticheiro, ou seja, um grande enganador, um grande mistificador, que a gente também não tem como desmistificar, né? Ou seja, ele se rendeu às evidências de que era impossível, não é? Com a análise literária que fizeram de todos os estilos, que Chico, que era um indivíduo que teve só o primeiro e segundo ano primários, pudesse gerar uma obra extraordinária daquela, né? Então, isso é muito grande. E a reencarnação, Irvine, em que medida os estudos sobre a reencarnação têm contribuído para esses esclarecimentos sobre a realidade do espírito? Ivone, eu acho uma coisa interessante as pessoas dizerem: a linha da doutrina espírita e da ciência acadêmica são paralelas. Elas caminham lado a lado, mas jamais vão se encontrar. Eu não aceito essa postura. Eu acho que elas são convergentes, porque logo mais a própria ciência acadêmica ela vai demonstrar a realidade do espírito. Um dos estudos mais assim, que evidenciam essa possibilidade é o de um grande cientista desencarnado não faz muito tempo, Ian Stevenson. Ele pesquisou 2.600 casos de crianças de tenra idade, geralmente até os 4, 5 anos, que se lembram de reencarnações anteriores. Ele foi para o mundo todo, viajou o mundo todo para fazer essas análises. E ele tem uma publicação fantástica, onde ele faz um relato de 65 casos minuciosamente assim descritos, revelando como as crianças se lembravam da reencarnação passada. Ele foi a outra cidade, ele conheceu outra família, ele ficou anos investigando cada caso. E ele chega à seguinte conclusão: ele fala que ele pega e levanta mais de 20 possibilidades que poderiam explicar o fenômeno. Então ele vai testando uma por uma, inclusive ele põe a opção da reencarnação. E sabe o que ele conclui? De todas as hipóteses que eu levantei, a mais convincente é a da reencarnação, que nós podemos considerar como sendo uma lei biológica. Então, se um cientista do porte de Ian Stevenson está declarando como uma grande possibilidade a reencarnação ser aceita para explicar esses fenômenos, eu acho que essa linha está sendo convergente, mas um pouco ela vai se fundir, ela vai alcançar as informações da doutrina espírita, que são pioneiras. Então, né? Você acha que nós podemos esperar da ciência acadêmica que um dia também chegue a revelar por suas pesquisas a realidade do espírito? Eu acho. E vou ler outra coisa, a doutora Marlene sempre falava nas palestras dela que a ciência está trabalhando com 3 vertentes que vão fazer ela mesma chegar à realidade do espírito. Uma delas é a da reencarnação. E o ícone dessa investigação é esse autor que eu falei, o Dr. Ian Stevenson. Outra é da EQM, experiência de quase morte. Esses estudos começaram com o Raymond Moody. No meio da década de 1970, acho que 75, ele lançou um livro, Life After Life, Vida Depois da Vida. Foi assim aquela coisa, né? Como diz o Schopenhauer, quando vem uma grande notícia que ela vem contrariar o status quo, primeiro ela é rejeitada, ela é criticada, ela é até ridicularizada. Mas passaram-se os anos, esse livro vendeu milhões de cópias, milhões. Depois de passados uns 20 anos, o próprio Melvin Mercy, que fez o prefácio de uma edição bem posterior, ele conta toda a história dessa trajetória do Raymond Moody, que sofreu até humilhação, né? Porque vários estudos foram feitos posteriores e reconheceram a obra dele, porque ele fez também isso em cima de pesquisa, não foi uma simples alucinação, né? Então existem hoje
Eu sou testemunha de vários congressos dos quais eu participei, com a liderança da doutora Marlene Nobre na Europa, em que ela convidava vários cientistas que trabalham com EQM. Um deles é o doutor Walter van Laak, que ele é holandês radicado na Alemanha, trabalha com EQM. O outro é o doutor Melvin Mercy, que trabalha nos Estados Unidos com EQM infantil. Outro é o doutor Pim van Lommel, que eu acho que ele é holandês radicado na Escócia. Ele veio até para o Brasil, a doutora Marlene convidou, ele veio. Em 2015, mesmo depois dela falecida, ele fez uma palestra extraordinária no Medinesp, lá de Goiânia, né, de Goiás. Então, ele fala no livro dele, Morte ou Pá, ou seja, Morte ou Não, e a palestra que ele fez aqui no Brasil foi em cima desse livro. Ele conta que ele entrevista as pessoas que tiveram EQM. Para quem não é da área, EQM é uma experiência de quase morte. Pessoas que tiveram parada cardíaca, que tiveram choque anestésico, tiveram grandes acidentes, às vezes elas têm aparentemente elas ficam mortas, o coração para durante uns poucos segundos, ou um minuto e pouco, e depois ela é ressuscitada. Então, eles têm sempre um relato comum. Então, ele acaba contando que dessas várias experiências que ele teve, ele entrevistava a pessoa depois, logo em seguida, depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos. E ele conta casos extraordinários. Ele contou o caso de uma moça de uns 40 anos, que quando ela teve a experiência de quase morte, ela se viu num túnel, como muitos relatam, e aquele túnel era luminoso, e veio ao encontro dela uma entidade, o que também é um relato comum, um senhor de meia idade, sorrindo para ela, assim, com uma aura luminosa, mas que ele não sabia quem era. Mas que ele fez assim para ela uma mensagem telepática, dizendo que ela tinha que voltar e que estava tudo bem. Bom, passaram, isso ela disse logo depois. Quando foi na entrevista de 10 anos, ela contou que a mãe, no leito de morte, a chamou e disse: minha filha, eu não quero morrer sem dizer para você uma coisa que você precisa saber. Vai em tal lugar, pega uma caixa que eu tenho umas fotos, traz aqui. Aí, veja essas fotos. E quando ela começou a tirar as fotos, ela reconheceu, numa das fotos, a pessoa, a entidade que ela encontrou naquele túnel, na experiência de quase morte. Ela falou: esse é o seu verdadeiro pai. Porque ela tinha reencontrado um amor da adolescência dela, ela teve um relacionamento afetivo com ele durante um tempo e engravidou. Mas jamais ela contou em casa que ela tinha sido filha desse relacionamento, né? Mas então ele falou: como a gente pode duvidar de uma coisa que só ela sabia, que só a mãe sabia, que lhe foi revelada depois, né? Então ele termina a palestra e o livro dizendo que antes dele começar esses estudos, ele era absolutamente agnóstico, ele não tinha o menor interesse no assunto. Ele era materialista, mas agora ele não pode mais dizer isso. Ele sabe que a consciência é alguma coisa que se serve do cérebro, mas não é produto do cérebro. É muito bonito, né? Então a ciência está chegando lá, né? Com certeza. Irvênia, muito obrigada. Que Jesus continue te amparando no trabalho magnífico que você realiza de divulgação da doutrina espírita e também essa mensagem consoladora, né? É verdade. Eu só trouxe as coisas que eu vou lendo por aí, né? E falar em mensagens consoladoras, aquelas cartas consoladoras de Chico Xavier, eu recomendo um livro de Paulo Severino, irmão da doutora Marlene, que se chama A Vida Triunfa. Ele analisou 100 casos das cartas consoladoras de Chico Xavier. É um livro maravilhoso, com relatos também fantásticos, que demonstram uma verdadeira realidade do espírito, né? Ivone, eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Nós encerramos mais um programa, agradecendo a todos pela companhia e até a próxima edição. Muita paz.